Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Hoje é o nosso encontro de número 20 e nós vamos ver dos aforismos 77 até o 80. Nesse vídeo de hoje, pessoal, nós vamos ver temas bem diversos e um deles, só para vocês terem ideia do quão abrangente essa obra é, nós vamos falar sobre o bullying. Esse tema que é tão atual e claro que nessa época nem existia esse termo, mas um dos aforismos que a gente vai ver hoje, de certa forma, ele está relacionado como essa temática de como a gente pode lidar bem com tentativas de bullying, como sair dessa. Então acompanhem que vai ser bem bacana esse vídeo de hoje. Antes de começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. É super importante esse like para que esses estudos possam chegar para cada vez mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona. Quanto mais curtidas ele coloca como sugestões para mais pessoas que estejam pesquisando essas temáticas semelhantes às que a gente vê aqui. Então eu peço a vocês essa gentileza. Da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14. Vocês coloquem lá o coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel com os amigos de vocês. Assim mais e mais pessoas vão ter acesso a esses estudos. Beleza? Vamos lá começar pelo 77, que diz o seguinte: saber se adaptar. Um proteu de discrição, culto entre os cultos, santo entre os santos. Eis aí uma ótima maneira de conquistar a boa vontade alheia, pois a semelhança gera benevolência. Observe os caráteres e se adapte a cada um. Com aquele que é sério ou jovial, siga-lhes os passos e polidamente transforme-se. Essa aptidão é necessária, em especial, para quem depende dos outros. É grande estratégia para viver com prudência e exige muita capacidade. É menos difícil para aqueles que são bem informados e versáteis no gosto. Aqui ele está falando, gente, sobre essa capacidade da gente se adaptar ao meio em que a gente está e com as pessoas que estão ao nosso redor, o comportamento delas, a postura delas. Isso daqui é fundamental. Eu diria que esse é um dos requisitos básicos para que você possa ser um bom profissional, seja em qual área você atue. Digamos que você seja de uma área bem no qual exige seriedade, tipo a advocacia, né? Se você trabalha como um advogado, você não pode ser um piadista. Você fica lá no meio, né, de um tribunal, você vai ficar contando piadas no tribunal. Percebe como isso não existe? Por exemplo, se você é um professor, né, como é o meu caso, ser professor, eu não posso ficar, em vez de ensinar, eu ficar brincando, jogando baralho com os alunos, entende? Cada lugar ele tem as suas adaptações. Você tem que fazer aquilo que cabe naquele momento, naquele ambiente com aquelas pessoas, entende? Esse aforismo ele é muito direto. E uma das coisas que é interessante, né, como uma curiosidade sobre esse aforismo, é um personagem mitológico que ele coloca bem no comecinho, um proteu de discrição. Eu dei uma pesquisadinha rápida na internet sobre o Proteu e aí eu vi, né? Eu até anotei aqui para não me esquecer. Ele era filho de Oceano e de Tétis, né? Que são os deuses primordiais, né? Oceano e Tétis. E aí ele tinha o dom de prever o futuro. Ele contava apenas para aquelas pessoas que estavam, tipo, aptas a saberem o futuro. Para aquelas que não estavam preparadas para saber o futuro, ele vivia se transformando, ele se transformava em monstros dos mais diversos tipos, assim, monstros para assustar as pessoas. E aí essa adaptação é isso. Ele como que sentia a vibe, né, como se diz, ele sentia a energia das pessoas que se aproximavam dele. E aí aquelas que não estavam preparadas para saber o futuro, ele aparecia de N formas diferentes. E aí essa é a comparação que ele coloca nesse aforismo, né, de você se apresentar de várias formas diferentes de acordo com o ambiente que você está e as pessoas que ali estão, né? Bacana isso? Quando eu estava vendo essa historinha eu até fiquei pensando, gente, como é cheio de simbolismos essa história da mitologia, porque prever o futuro é o que a gente chama de premonição.
É algo tão louco, né? Você imaginar como é que vai ser você daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Se você tivesse alguém que dissesse para você exatamente onde você estaria, como que estaria a sua vida, será que você estaria preparado para isso? Eu fico me perguntando, talvez até eu, né, que já tenho vários anos de mergulho no autoconhecimento, talvez eu não estivesse preparado para isso e veria um monstro que seria mais ou menos a cara do que me assusta, digamos assim. Não é interessante isso? Claro que dá para trazer outras interpretações que, se tivesse mais tempo, talvez eu trouxesse para cá, mas essa para mim foi uma que trouxe boas reflexões e aqui estou compartilhando com vocês. Que a gente tenha essa capacidade de se adaptar aos lugares, né? E só trazer mais um exemplo para que isso fique bem claro. Como não, eu trouxe exemplos de trabalho, mas tem questões de ambientes também, né? Uma igreja, digamos que você vai adentrar uma igreja. Se você está lá, a gente sabe que aquele ambiente é um ambiente de oração, é um ambiente de silêncio. Você vai chegar numa igreja e ficar colocando um som nas alturas, você chegar lá botando som e gritando e contando piada, rindo, isso é inadequado, percebe? Você vai ser visto como aquela pessoa louca, aquela pessoa que não tem noção das coisas. Digamos que você vai para um retiro de meditação, é o que a gente chama de ashram. Você vai lá para um ashram, aí você chega lá com aquele paredão de som e bota aquele som nas alturas enquanto tá todo mundo lá meditando, de olho fechado. Tudo isso é totalmente fora do caco, como se diz popularmente. Então que a gente tenha essa prudência de em cada lugar se adaptar para que a gente seja bem acolhido, para que as pessoas elas nos respeitem e a gente também, em contrapartida, possa demonstrar o respeito que a gente tem pelos outros. Assim a gente tem uma vida muito melhor, uma vida muito mais harmoniosa com a gente e com a sociedade. Vamos lá para o 7 e 8. Habilidade no testar. A insensatez sempre se precipita à ação, pois todos os tolos são audazes. Sua própria inépcia, que não os deixa prever o futuro, os impede de se incomodar com o fracasso. Mas a prudência entra com todo o cuidado. A cautela e a perspicácia são seus batedores, abrindo caminho para que possa avançar sem perigo. A discrição condena a ação precipitada, ao malogro, embora a sorte às vezes a salve. Vá devagar quando há risco de afundar, que a argúcia estude o caminho e a prudência o conduza a terreno firme, que hoje em dia há baixios no trato com os outros e o melhor é ir lançando a sonda. Aqui ele está falando, gente, de diversas coisas e aqui ele está falando sobre o você ser sensato, né? Logo no começo ele diz, a insensatez sempre se precipita à ação, né? Pois todos os tolos são audazes. Aqui ele está falando para você ser cauteloso. A cautela é super importante, principalmente quando você vai fazer algo que seja perigoso. Se você vai fazer alguma coisa que você sabe que existe algum tipo de perigo, você tem que pensar em tudo aquilo que pode dar errado, para que você, sabendo de tudo aquilo que pode dar errado, você tenha a segurança para realizar, a segurança nas ações. É mais ou menos isso que ele está trazendo aqui. A cautela e a perspicácia são os batedores, abrindo caminho para que se possa avançar sem perigo. Ou seja, que mais uma vez ele está trazendo a prudência, que você só faça quando você tiver segurança de que aquilo não vai oferecer perigo nem para você, né, perigo real, né, para você ou para as outras pessoas. Claro que existem muitos exemplos disso, né, um exemplo bem bobinho, né, que se você vai fazer alguma atividade, tipo um exercício, um esporte radical, né, tipo sei lá, um pulo de paraquedas, né? Você vai pular de paraquedas. Se você não tiver totalmente seguro disso, claro que as pessoas quando estão começando, elas fazem isso com um instrutor, né? E o instrutor passa por um curso de meses e meses de preparação até ele fazer aquilo, porque é uma coisa que oferece perigo para a sua vida. Então você só vai quando você tem todos os equipamentos de segurança perfeitos e você está junto com uma pessoa que é habilitada para trabalhar com aquilo, e aí sim você se joga do avião para essa experiência super radical
que é pular de paraquedas. Né? Esse é só um exemplo simples para mostrar o que ele está dizendo aqui, a habilidade no testar. Você vai, testa e só executa quando você tem toda a certeza de que aquilo não vai oferecer perigo nem para você, nem para as outras pessoas. Isso é ser prudente no mais bonito da palavra. Esse é um aforismo que a gente nem precisa se ater tanto a ele, porque é muito direta a sua reflexão. Vamos lá para o 7,9. Diz assim: o caráter jovial, com moderação, é virtude, senão um defeito. Uma pitada de espírito é bom tempero. Os grandes homens conseguem com graça e humor granjear a simpatia geral, sem contudo perder o devido respeito para com a prudência e sem violar o decoro. Há quem faça da troça um caminho para se livrar rapidamente de embaraços, pois é preciso levar certas coisas na brincadeira, mesmo algumas que outros levariam mais a sério. Assim demonstra-se amabilidade e se cativam os corações. Esse daqui, gente, esse aforismo 7,9, é aquele que no comecinho do vídeo eu comentei, que falava sobre bullying. Nessa época dele, do Baltazar Gracian, não existia essa palavra bullying, como a gente conhece hoje, que é essa, tipo, você pegar no pé de uma pessoa e fazê-la ser humilhada, ridicularizada, traumatizada, coisas que a gente vê acontecer todos os dias e que é terrível, né, o bullying. E aí, com esse aforismo 7,9, a gente pode refletir sobre como sair dele, como se sair de situações no qual você é alvo de chacota, de humilhações. E aí eu vou trazer aqui um exemplo bem bacana para a gente entender bem esse aforismo. A parte principal dele, gente, é essa daqui: há quem faça da troça um caminho para se livrar rapidamente de embaraços, pois é preciso levar certas coisas na brincadeira. Aqui eu me lembrei de um exemplo perfeito, porque o que acontece com o bullying? No bullying, as pessoas elas pegam alguma característica sua, normalmente, que ela é vista pelas outras pessoas de um modo geral de uma forma negativa, às vezes de uma forma pejorativa, e coloca todo o foco naquilo. E a pessoa fica envergonhada, fica mais tímida, reservada e cheia de traumas. Ela vai alimentando um monte de traumas. Aí eu me lembrei de uma pessoa espetacular, que hoje em dia é um dos seres humanos aqui brasileiros mais respeitados, mais amados na nossa sociedade. O grande Jô Soares, o querido Jô Soares. Ele sempre foi gordinho, né? Como a gente costuma dizer. Só que ele, a pessoa dele, ele não gostava dessa expressão, gordinho. Ele sempre dizia: você é gordo mesmo. Em todas as entrevistas que ele vai, mesmo no seu programa super famoso, né, o programa do Jô, na Rede Globo, ele sempre falava pra todo mundo: eu sou gordo mesmo, não precisa me chamar de gordinho. Eu acho isso fantástico. E é assim, essa sinceridade dele, essa forma de, tipo assim, de rir, fazer brincadeira daquilo que era uma verdade, o fato dele ser bem acima do peso, isso fez dele uma pessoa incrível. E aquilo que a princípio poderia ser feito para o humilhar, para o ridicularizar, ele utilizou a seu favor. E uma das coisas que eu acho incrível, gente, é que ele utilizou essa questão do gordo, tipo como uma identidade dele ser o gordo. Ele era sempre visto como Jô Soares, o gordo. E as peças que ele fazia sempre de alguma forma citava o gordo. Os seus programas de televisão tinham essa expressão gordo. Eu até anotei aqui, né, programas que ele apresentava por certo tempo. Teve 2 programas que tinha essa questão do gordo no meio. Eu anotei aqui, era o programa Viva o Gordo, de 1981 até 1987, na Rede Globo. E tinha o programa Veja o Gordo, no SBT, de 88 a 90. Percebe como isso é bacana? Ele transformou aquilo que seria, no primeiro momento, para ridicularizar, em algo que foi tipo a sua marca registrada. Então essa, a meu ver, é a melhor forma de você sair, se esquivar de certa forma dessa tentativa de bullying. As pessoas elas não vão conseguir fazer nada se elas chegarem para você e dizer: ô, seu gordo. Aí a pessoa diz: tá bom, eu sou gordo. O que ela vai fazer? Como é que ela vai continuar lhe ridicularizando, tentando lhe humilhar? A pessoa só humilha quando a outra
ela se sente humilhada, entende? Se você não se sente humilhado, se você está acima disso, não vai acontecer nada. Não é bacana isso, gente? Então, eu quis trazer esse exemplo porque eu acho um exemplo perfeito e é uma pessoa da grande mídia, uma pessoa super conhecida. Fica fácil para todo mundo entender porque é uma pessoa que está aí, todo mundo conhece, o grande Jô Soares. Aproveito aqui para deixar o meu grande abraço para ele, uma pessoa que eu admiro imensamente. Li até mesmo a sua obra, a sua autobiografia, né, que ele escreveu já próximo de completar os seus 80 anos. É um livro delicioso que eu deixo de sugestão para vocês, gente. A autobiografia do Jô Soares. Vocês vão conhecer cada vez mais esse personagem, essa pessoa incrível que ele é. Vamos lá para o 80, o último de hoje, para a gente concluir o vídeo. Diz assim: atenção ao se informar. Boa parte das informações as colhemos dos outros. Vemos muito pouco por nós mesmos e vivemos confiando no testemunho alheio. Os ouvidos são a porta principal da verdade e a porta principal da mentira. É mais frequente ver do que ouvir a verdade. Ela raramente nos chega pura, tanto menos quando vem de longe. Chega-nos tingida das mudanças da paixão por que passou, ora agradável, ora detestável. Tente sempre nos impressionar, de uma forma ou de outra. Tome cuidado com quem elogia e mais ainda com quem critica. Descubra qual o interesse pessoal, de que lado cocheia, para onde vai. Reflita bem para detectar os falsos e incompletos. Esse aforismo, gente, ele também é incrível, porque ele está falando sobre você encarar a verdade de uma forma mais pura, de uma forma mais real. Porque aqui ele está falando mais uma vez sobre os extremos. Tem aquelas pessoas que são extremas no elogio, elogiam você ao extremo. Tem aquelas também que criticam ao extremo. Mas aí você precisa conhecer pela sua própria percepção. Essa foi uma das coisas que eu aprendi muito através da sabedoria do Gautama Buda, o Buda histórico. Ele ensinava para os seus discípulos e foi se propagando ao longo dos séculos que você só precisa acreditar naquilo que a sua própria consciência permite que você tome conclusões. Era mais ou menos isso que ele dizia. Algo que vem dos outros sempre vem com algum tipo de mudança, algum tipo de distorção. E aí a coisa muda de figura. Tanto para elogios como para críticas. Tipo assim, o que ele está falando nesse aforismo é sobre as pessoas principalmente. Ninguém é aquele anjo alado, maravilhoso, mas também ninguém é aquele demônio execrável. Todas as pessoas têm qualidades, defeitos, virtudes, né, e coisas a serem lapidadas. Assim somos nós todos como seres humanos. Quando você tem uma percepção que vem de outras pessoas, sempre ela vem com algum tipo de distorção. Quando eu estava lendo esse aforismo, eu até me lembrei, né, de uma brincadeira antiga, né, que o pessoal que, assim, pelo menos tem de 30 anos para lá, certamente já brincou, né, que é o telefone sem fio. O pessoal da geração mais nova talvez nem conheça essa brincadeira, mas ela é incrível. O telefone sem fio, você conta uma historinha, alguma coisa assim bem breve, só no ouvido de uma pessoa, e aí você faz tipo uma fileira, né, de uma filinha de pessoas, e aí aquela historinha que você escuta, você fala do seu jeito para a pessoa seguinte, tentando lembrar o máximo possível dos detalhes daquela historinha. Aí você vai contando só pro ouvido da pessoa do seu lado. E aí essa brincadeira ela é incrível, gente, porque toda vida existe distorções. Aquela historinha que foi dita lá no começo, quando chega no último ouvido, ela tá totalmente trocada as coisas, assim, a pessoa não tá falando nada com nada. E aí como é que a brincadeira termina? A pessoa que falou lá no começo, ela escuta o que a pessoa lá do final falou, e aí ela, depois que ela fala, ela diz, a história que eu contei foi essa. E aí o pessoal bola de rir, porque é totalmente diferente. Então, mais uma vez eu retomo para essa grande sabedoria do Mestre Buda, né, que só acredite, né, internalize aquilo que a sua própria consciência lhe trouxer. Né? Se for algo que vem dos outros, procure filtrar, procure
ter essa sensibilidade para saber, será que é verdade mesmo? E ficar se questionando. É a partir dos questionamentos que a gente consegue seguir por um caminho realmente de prudência. Tá certo, gente? Beleza? Esses foram os aforismos que a gente viu hoje. Eu achei muito interessante porque todos eles, de alguma forma, são bem focados na questão do desenvolvimento da prudência no nosso dia a dia. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal. No nosso próximo vídeo a gente vai ver a partir do aforismo 81. Um grande abraço e até a próxima.